Querido povo de Deus, quero compartilhar um texto da palavra de Deus, está no Salmo 73, e o nosso tema dessa tarde é: vale a pena ser puro, vale a pena ser puro, tá? Baseado no Salmo 73, verso 1. Na verdade, é uma leitura inicial, o versículo 1 do Salmo 73, e algumas outras ocasiões estaremos certamente lendo alguns outros trechos dessa passagem aqui, desse salmo. Mas o verso 1 diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Eu me proponho, querido povo de Deus, a falar-lhes nessa tarde em 3 pontos. Primeiro, daqueles que se afastam de Deus, na verdade, não se afastam de Deus, estão sempre afastados de Deus, nunca chegaram perto de Deus. Esse é o primeiro ponto. A primeira postura de homens que nunca chegaram perto de Deus são os declaradamente ímpios nessa passagem. O segundo ponto, a segunda postura, consiste naqueles que estiveram perto de Deus, estiveram próximo do Senhor, mas se afastaram, se desviaram do Senhor. E a terceira postura é daqueles que quase se distanciaram, mas continuaram perto de Deus. Quase, mas se distanciaram. Eu quero falar, mas chegaram perto de Deus. Ficaram, melhor dizendo, quase se afastaram, mas permaneceram perto de Deus. Então, essas 3 posturas que eu quero falar para os amados de Deus, e a seguir nós iremos retomar a verdade que Deus é bom, por isso vale a pena ser santo, vale a pena ser puro. A seguir nós vamos fazer isso. E depois tentar aplicar verdades para o nosso coração relativas a esse tema, de que vale a pena ser puro, tá bom? Então, queridos, em primeiro lugar, nós vemos aqui nesse salmo, quando vamos fazer a leitura do mesmo, aqueles que têm essa postura diante do Criador, diante de Deus, a de nunca terem chegado perto de Deus. São os declaradamente ímpios. E aqui no versículo 12 diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, entretanto eles aumentam em riquezas. Esses ímpios que são declaradamente pecadores, que verdadeiramente se esquecem de Deus, falam mal de Deus, zombam de Deus, oprimem aqueles sob os quais foram colocados para serem sujeitos, exercem autoridade opressora sobre aqueles que eles estão em autoridade, se vestem, se ornamentam do colar da soberba, da vestidura da violência, a sua boca é cheia de malícia, o seu coração é cheio de maldade, falam contra o céu, falam contra a terra, a sua língua percorre em toda a terra. Se você vê esse quadro, é justamente o ímpio, aquele que declaradamente é ímpio, que fala de Deus, fala contra os céus, fala contra todos, e se declara mesmo ímpio, entretanto prospera, entretanto não é afligido como os demais homens, a sua saúde é boa, a sua vida prospera, eles não têm problemas, não têm enfados e coisas dessa natureza que Asaf, que é o autor desse salmo, observa. São ímpios, os quais Deus deixa viver da maneira como lhes aprouve, como eles quiserem viver, como eles escolheram viver. São ímpios e Deus os entregou, à semelhança do que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, esse ensino é bem parecido com o que está aqui, nessa parte desse salmo, com relação aos ímpios, que Deus os entregou a paixões infames, a sentimentos depravados, a própria concupiscência do seu coração, para fazerem coisas que não convêm. São ímpios, declaradamente ímpios, e eles mostram que são ímpios, mas mesmo assim prosperam. Ora, amados, o que é que vai acontecer com estes se permanecerem assim? Se não buscarem o Deus da santidade e purificarem os seus corações, o que vai acontecer com esses? A palavra de Deus diz que tem um fim para eles. E aqui no Salmo, Asaf coloca esse fim. Ele diz a si mesmo: tu certamente os pões em lugares escorregadios, está no versículo 18, e os fazes cair na destruição,
como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Tem um texto que diz, outra versão, que desprezarás a fantasia deles. Ou seja, de repente Deus pode destruí-los. E está escrito, querido, na palavra de Deus, que eles não precisam, além do seu próprio peso, para escorregarem, para cair, para tropeçar. Basta o próprio peso da impiedade, do mal, do pecado que cometem contra Deus. Até quando Deus vai deixar que isso aconteça? Até quando Deus deixar mesmo. Com a permissão de Deus, eles continuarão pecando. Aqueles que são declaradamente ímpios, certamente estão com seus dias contados. O dia da destruição deles está determinado, mas eles não atentam para isso. Eles não olham para isso. Eles não buscam a Deus, são declaradamente ímpios. Isso é uma das posturas que se tem na vida dos homens em relação a Deus. Aqueles que nunca se aproximaram de Deus, nunca chegaram perto do Senhor, nunca se uniram ao Todo-Poderoso e buscaram a sua ajuda, eles são ímpios, falam contra Deus e contra os céus, diz a palavra de Deus. E Deus deixa, Deus os entrega. Se o homem quer pecar, Deus permite, o homem tem livre agência, o homem tem livre escolha para pecar e fazer aquilo que é mal. Deus permite, Deus deixa, até o ponto que certamente, subitamente, diz a palavra de Deus, esses homens serão exterminados, serão destruídos, eles serão aqueles que ficarão em completa desolação. E isso é a palavra de Deus, que diz, tu os pões em lugares escorregadios. Eu lembro de um texto que é com relação à mocidade, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, e diz lá que assim mesmo, está escrito assim, o livro do pregador, capítulo 11, versículo 9, diz assim mesmo, alegra-te, ó mancebo, na tua juventude, recreie-se o teu coração no dia da tua mocidade, anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Ou seja, um dia o homem vai prestar contas. Se o homem não se converter, ele vai prestar contas um dia. O fim deles é chegado. Claro que Deus não quer isso. Claro que Deus não quer castigar o ímpio. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte de ímpio, na morte do ímpio, na morte do homem pecador, mas ele quer que ele se converta e que se volte a ele de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. É isso que Deus quer. Mas, nesse quadro de relacionamento com Deus, diante do Todo-Poderoso, há aqueles que assumem essa postura, são declaradamente ímpios, nunca chegaram perto de Deus. Há o outro lado, o outro quadro de homens que parece que já andaram com Deus, chegaram perto de Deus, mas agora se afastaram dele. Veja bem o que está no versículo de número 27, os que se afastam de ti, eles perecem, os que se afastam de ti perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Está aqui no versículo de número 23 desse Salmo, 27, retificando. Salmo 73, 27. Veja bem, a ideia que dá é de pessoas aqui que tiveram um dia um relacionamento com Deus, andaram na luz do Senhor, andaram na presença de Deus, tiveram algum tipo de participação de Deus em suas vidas, mas agora se afastaram, abandonaram, apostataram, desertaram da fé. São esses a quem o salmista se refere, dizendo que, se permanecerem nessa condição, serão destruídos. Deus vai destruir, está aqui escrito, todos aqueles que são infiéis. Dá a entender que tinham conhecimento acerca das coisas de Deus, conheceram acerca das verdades e da luz da palavra, da Bíblia, do Evangelho, mas agora se afastaram e permanecem assim. Qual é a situação deles? Eles estão passivos de destruição. Deus destrói, está dizendo aqui no texto. Amados, a palavra de Deus adverte em muitas passagens da Bíblia
sobre aquele que se apostata da fé. O que é apostatar-se da fé? É abandonar a fé definitivamente. Aqueles que estão afastados de Deus e que nunca mais voltaram para Deus, nunca mais voltaram para Deus, estão afastados, desviados, estão longe da fé, longe do Todo-Poderoso, longe da igreja, longe do caminho de Deus. Um dia estiveram no caminho, um dia andaram na luz, um dia falaram das coisas de Deus, até as compartilharam com outros, se envolveram em coisas celestiais, mas agora estão desviados, afastados, e se permanecerem assim, são passivos de destruição, diz aqui a palavra de Deus. Amados, está escrito lá em Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14, que todos nós devemos ter cuidado para não nos apartarmos de Deus, para que não haja em nós um coração rebelde, incrédulo, perverso, que se afaste do Todo-Poderoso e que não sejamos enganados pelo pecado, está lá escrito, porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Se é que temos mantido firme a nossa confiança inicial até o fim. Olha só, é preciso manter essa confiança inicial até o fim. E o Todo-Poderoso sabe perfeitamente bem que aqueles que lhe pertencem manterão essa fé, essa confiança inicial, aquela que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim nele andai, arraigados, sobreedificados na fé e abundando com ações de graças. É assim que deve permanecer a vida daquele que verdadeiramente é crente no Senhor, aquela pessoa que professa o nome de Jesus Cristo, aquela pessoa que diz pertencer a Deus. Mas há um alerta aqui, muito forte. Tenham cuidado, tenham cautela, vejam que vocês não se tornem perversos, incrédulos, e não se apartem do Deus vivo. Antes, está lá, em Hebreus capítulo 3, versículo 13, antes, admoestai-vos uns aos outros todos os dias, principalmente no tempo que se chama hoje, para que não haja um coração incrédulo que seja enganado pelo espírito do engano e do erro e se afaste do Todo-Poderoso. Amados, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que em tempos posteriores, disse Paulo, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, queridos, muito cuidado, porque esses tempos de dificuldade, de provações, de turbulências, pode revelar a apostasia, pode revelar muitos corações acerca de como estão, se realmente são sinceros e são leais para com o Todo-Poderoso. Portanto, muito cuidado. Aliás, amados, a apostasia é um dos sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, falou certa vez, em Mateus capítulo 24, no sermão profético, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja bem, o apóstolo Paulo, em 2 aos Tessalonicenses, 2 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala acerca da vinda da apostasia, em que será revelado o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade, aquele que vai querer sentar-se no trono de Deus, que virá com prodígios, sinais de mentira, segundo a eficácia de Satanás, e que vai operar diante daqueles que perecem, olha só, porque não receberam o amor de Deus para serem salvos. Fuja da apostasia, fuja do apartar-se de Deus, não permita, em hipótese alguma, que isso seja verdade para você. Eu entendo quando a palavra de Deus nos exorta a fugir dessa geração perversa. Fuja de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não faz bem para a sua vida. Envolva-se com o Todo-Poderoso, porque essa exortação é para quem conhece a verdade. Eu vou repetir aqui o que está escrito no versículo 27 do Salmo 73. Os que se afastam de ti
eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Está dizendo aqui o texto. Todos os que são infiéis para contigo. Se eles se afastaram, eles tornam-se indesculpáveis. Indesculpáveis. Se eles se afastaram, eles tornam-se muito mais responsáveis pelo seu afastamento, pela sua distância de Deus. Portanto, em segundo lugar, esse salmo mostra, no seu relacionamento com Deus, aqueles que parece-me que andaram com Deus, estiveram perto de Deus, mas hoje estão longe e afastados mesmo. Se você for fazer uma relação de pessoas que você conhece, que estão afastadas, certamente você vai ter um número significativo de pessoas que antes estavam na igreja, que antes participavam das coisas relativas aos trabalhos, aos programas da igreja, que faziam uma confissão de fé na pessoa de Jesus Cristo e que, entretanto, estão afastadas. Se permanecerem assim, isso daí é revelador. Elas nunca foram regeneradas, elas nunca foram alcançadas pelo poder de Deus e são passivas de destruição, assemelhando-se àqueles, do primeiro ponto que lhes falei, que nunca chegaram perto de Deus. Acaba que tudo fica com o mesmo peso, fica com o mesmo peso de significação. Tanto o primeiro, como lhes falei, como esse que estou lhes dizendo agora. Tanto aqueles que nunca chegaram perto de Deus, quanto aqueles que já chegaram, porém não estão hoje. Oh, amados, analisemos o nosso coração, peçamos para Deus para que nosso espírito fique mais e mais vigilante, para que nunca nos apartemos e abandonemos o Deus vivo, por causa da incredulidade e dureza do coração. Agora, o terceiro ponto aqui parece mostrar aquele homem, aquela pessoa que quase se afastou de Deus, mas não se afastou e permanece até hoje, graças a Deus. Quase. São aqueles que guardam o pacto, são aqueles que guardam as promessas, são aqueles que guardam o nome, são aqueles que, como dizer daquele hino, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador, esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Lembram desse hino? Então, são aqueles que guardam o pacto e a misericórdia de Deus nas suas vidas. Mas veja bem, eles quase, a semelhança de Asaf, porque ele diz a si mesmo, quanto a mim, pois, quase que os meus pés vacilaram, pouco se me faltou para que meus passos se desviassem. Ele quer dizer, quase que eu tropeçava, quase que eu caía, quase que eu abandonava a Deus, quase que eu estava totalmente decepcionado com as coisas de Deus. E no versículo 11, com efeito, ele disse, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Veja que estado chegou Asaf, demonstração ou representação daquela pessoa que quase se desviou, quase abandonou a igreja, quase blasfemou de Deus, quase afastou-se dos caminhos do Senhor, quase saiu da luz, quase abandonou o evangelho, quase perdeu definitiva comunhão com Deus, mas louvado seja Deus, tem o quase, isso não aconteceu, aleluia, e não aconteceu com Asaf por causa da graça de Deus, porque ele ficou sem compreensão ao ver os ímpios prosperando, e ele, homem santo, homem que andava na presença de Deus, não percebeu isso na sua própria vida, vivia em momentos de aflição. É claro que ele teve uma fase da vida dele que ele olhou para as coisas de Deus com um olhar natural, e nós não podemos olhar as coisas de Deus com um olhar natural, porque senão nós somos passivos de queda e somos passivos de esfriamento e possivelmente também faremos grandes questionamentos. Ele olhou para o ímpio e via o ímpio, que era doutor em praticar iniquidade e pecado, falando até mesmo contra os céus, prosperar. E ele ficou, diz a palavra de Deus, com um coração amargo, com um espírito azedo, e a sua mente ficou embrutecida diante de Deus como que um animal. Foi isso que aconteceu. Ele quase teve os pés resvalados. Entretanto, ele entrou no santuário de Deus. E aí está
a grande diferença. Meus amados, eu acho que vocês também já pensaram nisso daí, já pensaram e já, de repente, levantaram interrogações, porque você pode perceber alguns ímpios, as pessoas que não servem a Deus, e você, eu, talvez já pensamos e olhamos que algumas delas não têm problema na família, algumas delas não têm enfrentamento com doenças, com problema financeiro, não levam assim os filhos para os hospitais, não tem notícias ruins, parece que tudo vai bem, apesar da vida ímpia. Incrível, talvez isso já inculcou você, ou talvez tenha inculcado você de outra forma. De repente você está consagrando muito o seu coração, vivendo em santidade, vivendo em pureza, nessa condição de dizer que não vale a pena porque está olhando a vida numa perspectiva natural e não da maneira como Deus quer que você olhe. Se nós fizermos isso, certamente nós vamos quase sucumbir, se não fosse o quase, assim como aconteceu com Asaf, representação do povo de Deus que busca e realmente permanece na presença de Deus, se não fosse o quase, certamente sucumbiríamos e nos afastaríamos e abandonaríamos a Deus e deixaríamos de ser crentes por nós mesmos, deixaríamos, amados, e esqueceríamos das coisas celestiais e dizia, não vale a pena ser crente, diríamos, não vale a pena ser crente, não vale a pena ser puro, em vão eu tenho purificado as minhas mãos na inocência, em vão. Lembremos que o espírito nosso pode azedar e amargar, e a mente embrutecer como animais irracionais, até que entremos na presença de Deus. Ah, amados, ele disse, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o fim dos ímpios. E não somente isso, ele não somente viu o fim dos ímpios, mas viu também que a sua maneira de ver a vida estava completamente errada. Querido povo de Deus, preste bem atenção. Há um recurso tremendo que nós devemos usar ao estarmos nessa condição de questionamento e de desprazer na presença de Deus e dizendo não vale a pena ser puro. Mas há um recurso muito grande e maravilhoso para usar. Sabe qual é? É o santuário de Deus. Entrar na presença de Deus. Adorar o Todo-Poderoso. Sem pedir nada, por exemplo, mas adorar o Todo-Poderoso. Adorar sua majestade. Adorar sua santidade. Contemplar a formosura do Altíssimo. Ver que ele é majestoso, grande, soberano, tremendo, maravilhoso. Refletir sobre as coisas de Deus. Você sabe perfeitamente bem que quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ele diz que nós devemos orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. Primeira coisa, querido, que nós devemos fazer em oração é contemplar, é ver, é saber que nós temos um Pai bondoso, um Pai celestial, o Pai das misericórdias, o Pai que é tudo, o Pai que dá boas dádivas aos seus filhos. Eu tenho certeza que todo conceito negativo e todo pessimismo de coração, pessimismo, negativismo da alma, todo azedume e amargura serão tirados quando nós contemplamos o Todo-Poderoso. Pode ser no seu quarto de oração, pode ser no fundo do seu quintal, numa cadeira preguiçosa, pode ser ao pé da sua cama, ajoelhado, pode ser no sofá da sua casa, quando ninguém está, de repente, para interromper. A verdade é que todos nós precisamos do nosso a sós com Deus, do nosso secreto, do nosso tempo de comunhão com o Todo-Poderoso, da nossa devocional. Todos nós precisamos. Ele disse, quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu contemplei a presença de Deus, quando eu comecei a sentir, entrei na esfera do Altíssimo e percebi que a atmosfera estava cheia de Deus, foi então que Deus desvendou os meus olhos. Foi então que eu entendi qual é o fim dos ímpios e entendi que o meu modo de ver as coisas estavam completamente errados, mas é preciso ter a presença de Deus. Eu não sei de quem é a frase, queridos, que diz que bode não faz oração em secreto. Ovelhas oram em secreto. Bode não ora em secreto. Não sei de quem é essa frase. É um desses aí famosos. Não sei se é de John Piper, não sei de quem é. Mais uma vez, ligo a minha esposa, que o bode não gosta de orar sozinho.
A ovelha gosta, mas o bode só gosta de orar para aparecer. Quando está perto de gente, para mostrar que ora, quando está com a multidão, ou então quando quer ser colocado em evidência no seu a sós com Deus, ele não gosta de contemplar o divino, não gosta de contemplar o Todo-Poderoso, não gosta de render-se ao Todo-Poderoso e derramar o seu coração, porque só Ele e Deus estão ali, só Deus está vendo quem Ele é, só Deus está vendo o desejo do seu coração e a sinceridade do seu espírito e da sua alma. Bode não gosta de fazer isso. Bode não tem secreto com Deus, não tem TSD, tem passo com Deus. Bode não tem, ovelha tem, mas bode não tem. Quando nosso coração estiver com azedume, que corramos para o santuário, para a presença de Deus, e assim, certamente, algumas respostas teremos, pode ter certeza. Sabe por quê? No Salmo 25, verso 14, está escrito: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais Ele vai fazer conhecer o seu pacto, a sua aliança. Tem versão que diz as intimidades do Senhor. As intimidades, aquilo que está no coração do Senhor, são para aqueles que o temem, que o buscam. Daí a palavra do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas novas e grandes serão reveladas. É preciso correr para Deus. Certamente outros azedumes e amarguras podem ocorrer na nossa trajetória cristã, mas corramos para o santuário de Deus. Podem ocorrer, mas corramos para o santuário de Deus aí. Grandes desvendamentos do Todo-Poderoso conceder-nos-á, se o buscarmos de todo o coração e de toda a alma. Foi isso que Asaf fez. Querido, diante daquele que nunca se aproximou de Deus, eu quero dizer que Deus é bom, com efeito. Se ele se aproximar, vai experimentar a bondade de Deus. Diante daquele que um dia estava próximo, mas agora está afastado, com efeito, Deus é bom também para esse. Se ele se converter, se ele voltasse para Deus, Deus o vai receber. Diante daquele que quase se afastou, o homem e a mulher que quase se afastaram do caminho de Deus, mas estão firmes no Senhor, continuem purificando o seu coração, porque Deus é bom. Eu quero quase concluir voltando ao tema da minha mensagem. Vale a pena ser puro. Quero dizer aqui que esse puro aqui é perfeição, querido. Não é isso. Nós não somos. Não é perfeição, não é imaculabilidade, não significa dizer que nós somos santos sem pecado. Não temos pecado algum, não é nesse sentido. Mas esse puro é que, observando a vida num todo, desse puro, desse santo, nós vamos observar que o seu testemunho, o seu comportamento, o seu linguajar e o seu estilo de vida convencem de que realmente ele tem Cristo no coração, tem Deus na sua vida. Vale a pena ser puro. É o puro do Salmo 15. Quem habitará no teu santo monte? Quem estará no teu tabernáculo, Senhor? Aí vem a resposta: aquele que é puro de mãos e limpo de coração, que não entrega a vida às coisas ocas desse mundo, vaidade, não entrega a sua vida a essas coisas. É o puro de Mateus capítulo 5, versículo 5, se não me engano, lá do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vale a pena ser puro, vale a pena ser santo. Sabe por quê, querido? Porque Deus é bom para com eles. Quer experimentar a bondade de Deus? Então, leve uma vida pura e santa, porque isso agrada ao Todo-Poderoso. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o seu Senhor. Ora, amados, o caminho de Deus, está no Salmo 77, versículo 13, é em santidade. Esse mesmo Asaf, autor do Salmo 73, diz: o teu caminho, Senhor, é em santidade. Que Deus há semelhante a ti? Deus propõe um caminho de pureza, um caminho de santidade, mas não esqueçamos, ele é bom. Ele é bom, porque no Salmo 34, verso 8, diz: provai e vede que ele é bom. Você quer provar e ver que ele é bom? Ande em santidade. No Salmo 136, verso 1, está escrito: louvai ao Senhor, porque ele é bom,
e porque a sua bondade dura para todo sempre. No Salmo 100 está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com cântico e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Vale a pena ser puro? Vale. Em primeiro lugar, porque ele é bom. Mas também, querido, porque o salmista diz: todavia estou sempre contigo. Tu tomas a minha mão, segura pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em honra. Vale a pena ser puro, porque Deus nos toma por nossa mão direita. Ele nunca nos abandona, querido. Ele está ao nosso lado para dar força, força para continuar, força para romper, força para a vitória, força nas lutas, força na dificuldade, força na enfermidade. Ele toma na nossa mão, ele não nos deixa prostrado, ele não nos deixa abandonado. Viva a santidade e nos momentos de azedumes e crise, pode ter certeza que ele vai pegar pela sua mão direita. Não temas, não te espantes, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu não te abandono. Está no Isaías, capítulo 41, versículo 10. É isso que ele faz. Olha, o salmista disse aqui: guias-me com o teu conselho. Nós nunca vamos ficar sem orientação da parte de Deus. Durante a nossa vida toda, o tempo que vivemos aqui nesse mundo, eu não sei quanto tempo, mas o tempo que vivermos, Deus vai nos guiar com o seu conselho, aleluia, com a sua palavra, com a sua doutrina. O seu Espírito nos guiará, disse Jesus. Quando ele vier, ele nos guiará em toda a verdade. Quando ele vier, ele nos guiará em toda a verdade, prometeu Jesus. Você sente que ele guia, que ele orienta você, que está ao seu lado, pegando pela sua mão, conduzindo por pastos verdejantes. Por isso nós não tememos mal algum. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso também, querido, o salmista diz que vale a pena ser puro e porque é bom se aproximar de Deus. Aleluia. Ele disse mesmo: quanto a mim, bom é para mim me aproximar de Deus e ter Deus como meu refúgio. Eu posso nele confiar e todos os dias falar acerca das suas maravilhas. Comece a pensar assim, que Deus é bom. Como diz o goiano do interior, Deus é bom, e é bom mesmo, viu, querido? Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Vale a pena ser limpo de coração. Vale a pena amar a Deus. Vale a pena andar na sua presença, porque você certamente experimentará os seus deleites e as alegrias que ele tem proposto para a sua vida. Aqui nessa vida, ele vai guiar, ele vai cuidar, ele vai tomar pela mão. Ele ainda disse mesmo: eu não tenho outro bem maior no céu senão a ti, e na terra não há prazer maior em mim do que ter o meu Deus. Não existe tesouro maior, não existe ouro, prata ou pedras preciosas que sejam coisas melhores, podemos dizer assim, do que ter esse Deus na sua inteireza no nosso coração. Amém. Vale a pena ser santo? Vale a pena ser puro? Responda você: vale a pena. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos ajude a permanecermos firmes em seu caminho. Amém? Que Deus nos ajude. Vamos orar, queridos? Pai bendito e amado, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu povo, obrigado pela igreja, obrigado Amém. Por todos quantos puderam ouvir essa mensagem, ó Pai, que acabei de apresentar. Aleluia. Obrigado pela canção que nos convocou a adorar. Aleluia. Adorar, buscar a tua face, Pai. A buscar, Senhor Deus, a tua presença santa, ó Deus bendito. Eu louvo, Senhor Deus, o teu nome, que a proposta nossa, Senhor Deus, diante daquilo que temos ouvido, não somente nessa pregação, mas nas canções, nos hinos, ó Pai, nas mensagens faladas, seja a de continuar na tua presença, Pai. Nunca abandonar, porque, ó Deus, tu és fiel, ó Pai. Tu és fiel, tu és bom da tua palavra. E que a nossa palavra
seja também como a do salmista, que disse: Deus é bom, e é bom ter Deus no coração. Aleluia. É bom andar em santidade, é bom ser puro, Amém. E vale a pena buscar Aleluia. a santificação. Seja assim, ó Deus, a nossa vida. Amém. Nos ajuda para que andemos em santidade e em verdade, de acordo com a tua graça e o teu santo poder e a tua vontade perfeita. Aleluia. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do seu Santo Espírito sejam hoje para todos sempre com o povo de Deus. Amém. Glória a Deus.